riquíssima, que tem várias direções, né? Muito se prega sobre Jeremias 18, é uma passagem bastante conhecida. E que nem já foi dito, o pastor aqui frisou muito bem o nome dele, né? Conhecido como profeta da lágrima, os profetas chorão, Jeremias. Eu quero contar um pouco, né, desse profeta, né, o qual foi nascido na cidade de Anatote, né, seu pai era sacerdote, como já foi frisado aqui, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Jeremias ele estudava para ser sacerdote, mas para o Senhor chamar ele para outra vocação. O pastor já frisou muito bem aqui, dizendo que não é o nosso querer, mas sim o querer de Deus, e que o querer de Deus seja o nosso querer, né? Ele estudava para ser um sacerdote, mas para o Senhor chamar ele. A gente é bem conhecedor que no livro de Jeremias, primeiro livro, verso 5, Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, ainda antes que te informasse no ventre da tua mãe, eu já tinha santificado tu para profetas das nações, de nações. O ministério de Jeremias não ia ser um ministério só na cidade dele, ia ser um ministério, não um ministério local, ia ser um ministério que ele ia profetizar acerca de nações. O presbítero Damião já frisou aqui também, Jeremias não profetizava só para uma pessoa ou para uma igreja, não. Ele profetizava acerca de nações. É tão total que Jeremias, quando ele vem de uma linha de sacerdote, né, na cidade de Anatote, onde ele nasce, e você for ver, os comentaristas, os estudiosos vão dizer que Jeremias, quando Deus chama ele como profeta, Deus faz a promessa a ele, Deus diz que antes dele se formasse no ventre da mãe dele, Deus já tinha separado ele como profeta das nações. Jeremias, observamos que ele estudava para ser sacerdote, mas Deus já tinha separado Jeremias para ser profeta. Né, já tinha escolhido Jeremias. Jeremias não entendia e não sabia ainda o porquê, mas ele vinha de uma linha sacerdotal. O seu pai era espelho dele, porque ele queria, ou seja, ser sacerdote como seu pai. Né? E na cidade de Anatote a gente sabe que saía muito sacerdote. Jeremias por si, quando Deus fala com Jeremias e confirma o ministério de Jeremias, ainda no verso 1 de Jeremias, no verso 12 adiante, que Deus vai falar com Jeremias: Jeremias, o que é que tu vê? Jeremias vai dizer que vê uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz assim: viste bem, porque ainda eu velo com a minha palavra. Deus fala no 5 que antes que ele se informasse, Deus tinha separado ele como profeta. No 12 adiante, quando Jeremias vê uma vara de amendoeira, Deus vai firmar o ministério de Jeremias. Viste bem, porque eu ainda velo com a minha palavra. Outrora eu falei que tu ia ser profeta, tu vai ser profeta. Quando Jeremias indaga, depois no 5 ele vai dizer que ele não passa de uma criança. Ele vai dizer: eu não passo de uma criança. Quando Jeremias fala isso, os estudiosos vão dizer que ele tinha em torno de 20 a 21 anos, quando ele diz que não passava de uma criança. O que me traz à memória é que ele estava dizendo: quem sou eu para o povo acreditar que o Senhor está falando sobre a minha boca? Quem sou eu para profetizar contra nações? Porque não se tratava aqui só de um ministério local, né, pastor presbítero Gabriel? Se tratava aqui de nações, né, o que a gente estamos vivenciando hoje. Para falar a verdade, era um concerto internacional. Internacional, isso. Ele ia profetizar acerca de nações. E quando Deus chama ele, eu acho que ele recebe um choque, que ele vai dizer: quem sou eu perante muitos grandes que tem aí? Mas para o Senhor me escolher, o Senhor vai dizer, o Senhor diz a Jeremias: fala somente aquilo que eu mandar, que eu serei contigo, eu vou usar você, eu vou usar a sua boca. E vai passar o tempo, Jeremias, ele vai passar um tempo que ele era conhecido pelos judeus como apenas um profetinha, né, na cidade de Anatote. Deus chama Jeremias, mas Jeremias não começa a se destacar naquele momento o qual Deus chamou ele, Deus falou com ele. Não, Jeremias vai ficar ainda na cidade de Anatote, onde ele foi, ou seja, nascido, onde ele foi criado, onde ele estudou para ser sacerdote. Jeremias agora não é mais sacerdote, agora Jeremias é profeta, né? Mas ele tinha um conhecimento de sacerdote, né? Porque ele estudou para sacerdotal, né? E ele fica um tempo ali, né? E os judeus achavam que só ia ser mais um profeta, mais um profetinha. Achava que Jeremias ia ser mais um profetinha. Mas para o Senhor tirar Jeremias de lá e começar a usar Jeremias para profetizar contra o rei que estava fazendo, ou seja, contra aquele reinado que estava indo de encontro à palavra de Deus.
né, que ele estava contaminado. A gente vamos falar aqui de uma nação, cuja é a nação de Israel, cuja é uma nação privilegiada por Deus, cujo Deus tem fazido uma promessa, ainda antes que nem o pastor frisou aqui no começo, que no livro de Êxodo, quando Deus tira o povo, né, do Egito, né, Deus faz uma promessa para o povo. Até então, total, quando Balaão vai amaldiçoar o povo, né, depois de um tempo, quando o povo está acampado, que o rei Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo, que quando Balaão vai lançar a maldição, que a maldição não pega, Balaão vai olhar para Balaque e vai dizer: não tem como abençoar o que Deus já abençoou, ou seja, não tem como amaldiçoar o que Deus já abençoou. Era Balaão dizendo bem assim: esse povo já é abençoado por Deus, não tem ninguém que possa, ou seja, invalidar as bênçãos que Deus já tem preparado para esse povo. É tão total que aqui no verso 18, o qual a gente leu, Deus vai falar no 8, dizendo assim: se a nação, o qual eu estou falando, se converter dos seus pecados, eu o Senhor, me arrependerei do mal que eu tenho preparado para eles. Porque a gente bem sabe que Deus é amor, mas também é justiça. Outrora, você, que nem foi frisado aqui, outrora, você é um vaso na mão do olheiro. Deus vai dizer aqui a palavra do Senhor, que da mesma forma que o olheiro trabalhava com vaso, Deus aqui, ele é o olheiro. Deus, ele está com o vaso na mão. O vaso somos a gente. É tão total que quando você vai citar o verso de Jeremias 18, os pregadores, eles citam muito sobre o vaso, né? Como trabalha o vaso. Se você for estudar, existe 200 modelos de barro. 200 modelos de barro, mas só 8 modelos de barro serve para fazer um vaso adequado, um vaso ideal. 8 tipos de vaso, só existe 200, mas só 8 tipos serve para fazer um vaso adequado, um vaso o qual o olheiro, e que nem já foi frisado aqui, existe etapa para o olheiro terminar o vaso, né? E eu gostei muito quando Deus usava o pastor aqui naquela, agora no finalzinho, que ele falava que você ainda não foi para o fogo. Né, o que me faz entender é que você, que ainda não foi para o fogo, ainda tem, ou seja, o privilégio de se arrepender dos seus pecados e deixar o olheiro trabalhar sobre a sua vida. Eu estava falando aqui que existe 200 modelos de barro, mas só 8 serve para fazer um vaso adequado para o olheiro, né? Um vaso de honra, né? E existem etapas para chegar a um vaso pronto, que a gente já foi frisado aqui. O olheiro, a primeira etapa que o olheiro vai pegar o vaso, ele vai primeiro procurar o barro, né? Ele vai procurar o barro. E onde é que tem o barro adequado para fazer o vaso? Se encontra perto do riacho, né? Ele vai pegar o barro das margens, se encontra perto das margens, o barro que ele procura. Quando ele pega o barro, né, e ele traz o barro para a olharia, primeiro ele tem que um processo, ele tem que pisar o barro, ele tem que peneirar o barro. Para que isso? Ele tem que pisar o barro para tirar toda a impureza, para tirar os gravetos, para tirar as pedras. E ele pisa o barro, que é para tirar, ou seja, a coisa do barro, para que o barro não fique com ar, para quando o olheiro começar a moldar o barro, quando ele entrar no fogo, ele não estourar. Porque se ele deixar massa no ar, quando ele colocar no fogo, o barro, o vaso que ele está fazendo vai estourar. Mas eu não quero entrar muito nisso. Eu quero frisar aqui, né, nessa nação, a nação de Israel, cujo Senhor falou, da mesma forma que você está vendo, Jeremias, né, o olheiro trabalhando com o vaso, e o vaso se quebrou na mão do olheiro, é a casa de Israel. Sou vós, casa de Israel, né? Da mesma forma que o olheiro trabalha com vaso, eu, Senhor, posso trabalhar com vocês, a nação de Israel. A gente bem sabe que quando o olheiro está trabalhando aqui com o vaso, está moldando o vaso, fazendo o vaso se quebrou. O olheiro não quebra o vaso. A Bíblia é bem clara de dizer que o vaso se quebrou na mão do olheiro. E Deus falou o seguinte para Jeremias, disse: da mesma forma é vós, nação de Israel. O olheiro trabalhava com o vaso e o vaso se quebrou. Era Deus dizendo que a nação de Israel, a nação de Judá estava quebrada. E Deus é o olheiro para consertar a nação. A gente não está falando aqui de um povo só. Ou seja, a gente não está falando só da cidade de Arapiraca. A gente estamos falando aqui de uma nação. A gente estamos falando disso tudo que a gente hoje estamos vivenciando.
Porque nós estamos falando de uma nação que se quebrou na mão do olheiro. O que a gente está vivendo hoje é uma nação que se quebrou na mão do olheiro. Quem é o olheiro é Deus. Nós estamos vivenciando hoje, a gente estamos que nem um vaso quebrado. Quando eu falo a gente, eu não falo só você, eu falo a gente literal, a gente todos. Porque a gente faz parte da nação brasileira, né? E aqui o que me traz à tona é que o vaso se quebrava. Mas Deus falou para Jeremias: se esse povo, se a nação de Judá e de Israel, que estão quebradas, mas estão na minha mão, eu ainda posso trabalhar, ainda não foi para o fogo, ainda tem, ou seja, ainda tem esperança, né, de se converter dos seus pecados, ainda tem esperança, né, de colocar a sua face no pó, de se humilhar, né, de se humilhar. Por quê? Porque a nação estava vivenciando aqui uma nação que era a mesma nação privilegiada, que já foi dito, uma nação aqui que tinha uma promessa, que para onde fosse Deus era com essa nação. E a nação agora está vivenciando ali no tempo de pecado, né, de prostituição, né, de tudo aquilo que não presta. Estão vivenciando ali tudo que não presta, aquela nação está vivendo. Por isso que Deus vai corrigir aquela nação através da vida de Jeremias. Quando Deus levanta Jeremias, a gente sabe que não é um ministério fácil profetizar sobre uma nação cujo está em pecado. A gente pensava no dia de hoje, pastor e presbítero, que se Deus levantar um profeta para profetizar um conserto, né, ou seja, para uma pessoa, até mesmo para uma nação, muitos não vão acreditar, porque vai dizer, ele quer ser o certo, né? Era da mesma forma na vida de Jeremias. Quanto mais Jeremias profetizava, mais Jeremias era perseguido pelo povo. Isso. Em Nazaré, Jerusalém, Jesus não fez, mesmo que aconteceu em Jerusalém, em Nazaré, tudo mais, com Jesus, ele próprio profeta, era o maior profeta era Jesus, mas o povo não dava importância, por isso que ele fez poucos milagres lá, onde ele nasceu. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Onde Jeremias nasceu, as profecias dele não produzia tanto efeito. Por quê? Porque o povo do lugar onde ele nascia não dava a importância que merecia. Isso, bem frisado, né? Quando Jesus chega em Nazaré, até então, que até ele mesmo diz, né, em suas falas, um profeta em sua parentela, em sua casa não tem honra, né? O que aconteceu, como eu falei do tal, quando Jeremias foi levantado em Natota, onde ele nasceu, ele não tinha muita importância, os pessoal olhavam para ele como um profetinha, né? Mas aqui o profeta Jeremias é levantado para profetizar para uma nação cujo, que nem eu falei, estava em pecado, estava contaminada pelos pecados. E é tão total quando Deus está falando com Jeremias, ainda no mesmo diálogo, que ele fala dessa carta do olheiro, se levanta, né, dessa carta do olheiro. Quando chega lá, Jeremias vai ver o olheiro trabalhando, né, e Deus vai fazer uma colocação, da mesma forma que o olheiro trabalha com esse vaso que se quebrou, e o olheiro fez um vaso novo, fez outro vaso com a mesma massa, com a mesma moldura, eu posso fazer com a nação cujo está em pecado. É da mesma forma que a gente está vivenciando hoje. Essa palavra, quando eu comecei a ler, quando eu vi no cartaz, eu digo bem assim, é o que a gente está vivenciando hoje. Até então, que no livro de Crônicas diz, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu, o Senhor, virei e sarei a terra, né? Aqui Deus estava falando para o povo, se o povo se humilhar, Jeremias, profetiza para o povo, diz para o povo, leva a minha mensagem, porque se esse povo de Israel se humilhar verdadeiramente dos seus caminhos, dessa prostituição, dessa idolatria, desses falsos deuses que eles estão tanto buscando, eu, o Senhor, posso mudar o meu pensamento de fazer o mal, porque Deus iria descer a mão dele. Que nem eu torno a dizer, Deus é amor, mas também é justiça. Deus deixa aí, mas quando Deus pesa a mão, é que nem está acontecendo hoje. Deus permitiu esse vírus, não é para nada, é para a gente entender que o querer dele não é o nosso querer. O querer de Deus é que todo mundo se arrependa dos seus pecados, volte o seu coração para ele, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e tenha um passaporte para o céu. E o que me chama a atenção é que o povo aqui estava quebrado. Deus queria consertar o povo, mas para frente a gente vamos ver que o povo não quis o conserto. É tão total que quando Jeremias começa
a profetizar acerca, começa a dizer bem assim, Deus vai descer a mão, Deus vai descer a mão sobre Israel, Deus vai permitir que vocês sejam pegados a cativo, Deus vai permitir que o rei Nabucodonosor vai pegar vocês, vão levar vocês para o cativeiro, para vocês entenderem que Deus, Ele ainda ama vocês, porque Deus só corrige aquele que Ele ama. Então quer dizer que Deus, Ele nos ama porque Ele está nos corrigindo. No dia de hoje o que a gente estamos vendo é isso. Muitas pessoas estão entendendo o propósito que Deus está permitindo o vírus e estão voltando para Jesus, estão aceitando Jesus, porque sabe que já é a vida do Messias, já é a vida de Jesus sobre a terra. E o povo está na olharia, e basta você querer, ou seja, ser um vaso para que Deus venha moldar você, né? E o que eu quero trazer para você no dia de hoje, nessa noite, né, mediante essa palavra, é que se você se converter, não faça que nem aquela nação. Foi preciso Deus permitir o rei Nabucodonosor pegar aquelas pessoas, aquela nação, levar para cativeiro, e Deus botou o povo na olharia. O povo estava na mão do olheiro, o povo estava na mão de Deus. Disse: vocês não querem, então vou tratar com vocês. Um exemplo também do que Deus pode pesar a mão sobre o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Então, naquela oportunidade, aquela nação totalmente prostituída, totalmente corrompida, e Deus pesou a mão. E é o que Deus está dando a oportunidade para que nós, hoje, aqui dessa nação, aqui do Brasil e do mundo inteiro, a gente tenha juízo e se renda aos poderes de Deus e entenda que Deus é o Todo-Poderoso, que a gente é apenas barro. A gente é apenas barro na mão do olheiro, né? Terminando aqui a minha fala, quando eu vim falar que Deus permitiu o povo ir ser cativo até na Babilônia, para o povo aprender e deixar a idolatria. É tão total que Deus, ele diz assim: vocês vão ser cativos. Se vocês se converterem, ainda dá tempo de vocês se converter, e eu retirarei o mal que eu tenho para vocês. Porque é tão total, quando Jeremias começa a profetizar para o povo, sabe o que o povo vai dizer? O povo vai dizer: Jeremias, não venha nem profetizar isso que a gente não quer ouvir não, é bem melhor estar aqui. Sabe o que é que eu quero trazer para você? É Deus usando os seus vasos, que nem já foi dito aqui, os seus profetas, suas profetisas, né, as pessoas que trazem uma palavra e dizendo: se converta, porque a volta do Messias já está próxima, a volta de Jesus está próxima. Você dizendo assim: eu vou continuar nessa mesma, porque aqui no mundo está bom. O povo que a gente estamos falando aqui, o povo de Israel, falou a mesma coisa. Quando Jeremias, pastor, começou a profetizar para o povo, dando uma palavra de conserto para o povo virava as costas para Jeremias e dizia: Jeremias, não fale isso, não venha profetizar para a gente que Deus vai pesar a mão. A gente estamos bem assim, a gente estamos bem na prostituição, a gente estamos bem adorando outros deuses, a gente não quer isso não, Jeremias, a gente vai ficar aqui. E é tão total que o pessoal, aquela nação, não quis o conserto que Deus avisou outrora. Deus não deu ouvido ao conserto de Deus, porque Deus sempre usa os seus profetas. Antes de acontecer algo, Deus usa os seus profetas. Basta você se ligar e entender o propósito de Deus. E mais uma vez, Deus está usando a gente aqui para alertar a nação brasileira, que se você se converter dos seus pecados, Deus, ele pode retirar aquilo que ele tem, ou seja, é programado já para você. Se você aceitar a Jesus, você pode ter certeza de andar nos caminhos dele, buscar a verdade e andar na verdade. Você pode ter certeza que você vai ter um passaporte para o céu. Porque é tão notável que a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Todo dia a gente tem que lutar pelo nosso passaporte, pela nossa vida, pelo privilégio, pela nossa salvação, para a gente ter um privilégio de entrar nos céus. Estão falando aqui de uma nação, não quis obedecer à voz de Deus, não quis escutar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizava, né? E não foi a primeira vez. Jeremias, por isso que ele ganhou o nome de Chorão, profeta Chorão, porque ele chorava pelo povo. Ele ganhou o nome de profeta da lágrima, porque ele chorava pelo povo que não queria conserto. É tão notável que mais para frente ele vai dizer: Jeremias, não adianta chorar, esse povo não quer conserto, né? Muitas das pessoas estão chorando, estão pagando o preço, estão orando pela nação, mas do que adianta a gente aqui orar, né, pela nação, se a nação não quer conserto? Do que adianta minoria orando no mundo, né, minoria orando no mundo, se o mundo não quer o conserto, não quer se voltar para Deus, não quer se voltar para Jesus, né? Essa é a mensagem que eu deixo, né, aqui já terminando a minha fala, finalizando aqui, né, que o Jeremias profetizava para um povo
era um ministério difícil de Jeremias. Jeremias profetizava para uma nação de Judá, nação de Israel. E a nação não quis dar ouvido. É tão total que a nação batia de frente. Quanto mais ele profetizava, mais a nação perseguia ele. É tão total que mais para frente, no livro de Jeremias, ele vai ser chicoteado, ele vai ser preso, ele vai ser jogado numa cisterna. Mas, porém, ele nunca deixa de fazer a vontade de Deus. Jeremias, ele nunca deixou de profetizar acerca da verdade para o povo. Se conserta, se conserta. O povo não quis conserto. O que aconteceu? Deus permitiu que o povo passasse 70 anos servindo de escravo para o povo aprender. Quando Deus viu que o povo aprendeu, deixou o olheiro moldar o povo, aí Deus disse bem assim: você estava lá 70 anos no cativeiro, estava 70 anos na olharia, o olheiro trabalhando com vocês. Agora eu vou permitir que vocês regressem para Jerusalém. Aqui eu encerro a minha fala. Se converta, saia do mundo que você está, pecaminoso, né? Não faça que nessa nação não dê ouvido. Foi necessário Deus pesar a mão sobre a nação para que a nação estivesse acordando, né? Que nem está acontecendo hoje. Está sendo necessário Deus permitir muitas vidas sendo cefadas, porque, mais uma vez eu torno a dizer, Deus é amor, mas também é justiça. E aqui eu encerro a minha fala e passo para o pastor. Maravilha, Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo nessa live. Com certeza eu acredito que o Senhor está alcançando não só o seu entendimento, mas o seu coração por todas as palavras expressadas aqui neste altar. Já estamos finalizando e o que o presbítero estava frisando aqui é sobre o livre-arbítrio que Deus lhe proporciona, né? Então aproveita esse livre-arbítrio para entender o propósito da bênção, né? Não corra, ou melhor, não fuja da presença de Deus. Pelo contrário, corra para a presença dEle. Reconhecendo a Ele, né, Ele fez valer a palavra de que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome. Então, tem pessoas que até temem a Deus. Ou melhor, o conhece, mas não teme a Ele, né? Então, Deus não quer só que você o conheça. Quer que você tema diante a grandeza dele, tá certo? Tenha temor diante a ele e reconheça, né? Porque a pandemia está existindo, como eu disse, é um prover de Deus, né? Diante as situações que o mundo se encontrava, para que as pessoas reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Não entenda que nós estamos proporcionando essa live aqui para lhe coagir mediante a situação. O problema existe,